Tá aqui. Pronto, já tá. Pode ir. Tá. Esse D aqui, pode existir um exemplo assim ou não? Amanda acha que não. Alguém discorda? Tá. Cadu acha que não? Também acho que não. Tá, então não. Beleza? Esse aqui, a justificativa, tá escrita no PowerPoint, tá? Depois, mas esse aí não é dos mais emocionantes, tá? É só para preparar o terreno. Que é assim, na verdade a gente pode justificar dizendo, porque a subsequência é uma restrição da sequência. Então, se os termos da sequência, de forma geral, estão ficando arbitrariamente próximos do limite, então os termos da subsequência também estão, porque eles são alguns desses. Beleza, pessoal? Então, se uma sequência converge para determinado número real, qualquer subsequência dessa também convergerá para aquele mesmo número real. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? É divergente e com uma subsequência limitada. Esse aí sim, né? Qual é, por exemplo? Pode ser esse aqui mesmo. Esse aqui são exemplos para muitas coisas. Esse aqui, divergente com... A gente desenhou por partes nessa letra E. Tipo assim, se o n é par é 1 sobre n, se o n é ímpar é n ao quadrado. E a gente está muito... Beleza. Foi o que a Michelle falou, né? Pega o seu exemplo favorito de sequência convergente, o seu exemplo favorito de sequência divergente e intercale. Entendeu? Beleza. Eu estou botando esse exemplo aí, mas exemplo bobinho, mas tem um monte de exemplos, beleza? Não é... Vocês podem ser mais criativos que o Vitor. Exatamente. Eu estou com preguiça, mas vocês podem ser mais criativos. Tranquilo, pessoal? Certo? Esse aqui, divergente a infinito com uma subsequência convergente. É possível esse? Eles acham que não. Alguém acha que é? Isso. Não. Tranquilo? Por quê? É o mesmo tipo de argumento desse aqui, beleza? Porque olha só, se uma sequência tem esse comportamento de tender a infinito, significa o quê? Que os termos da sequência ficam arbitrariamente grandes para índices suficientemente grandes. Então, se isso acontece com os termos todos da sequência de forma geral, isso. Então, se uma sequência tende a infinito, qualquer subsequência também tende a infinito. Beleza, pessoal? Repara só, aproveitando que esse exemplo que o Danilo e a Bia deram, ouviram o exemplo deles, que é 1 sobre n se n é par e n2, por exemplo, se n é ímpar. Essa sequência não tende a infinito, beleza? Ela diverge, mas não a infinito. Porque para ela divergir a infinito, tem que todo número ir para infinito, beleza? Tá? Que às vezes rola essa confusão. Tranquilo, pessoal? Essa aqui, divergente a infinito com uma subsequência limitada. Pode isso? Não, também. Beleza? Certo? Por quê? Esse daqui eu não estou escrevendo, porque, repara só, o exercício é assim. Se o exemplo for possível, dê o exemplo, se não for possível, justifique, beleza? Esses que eu não estou escrevendo a justificativa, porque a justificativa é mais simples e tem um gabarito no PowerPoint, tá? Então esse aqui, simplesmente eu posso dizer, se a sequência tende a infinito, se eu pegar, vamos dizer assim, qualquer número real K, existe um termo da sequência que é maior do que aquele K, concorda? Que é a definição de tende a infinito. Então nenhum número real K pode ser 4 superior, porque sempre vai ter um elemento maior do que aquele. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tá. Vamos voltar ao item A. Esse aí, vocês acham que é possível ou não? Convergente e não limitado. Eles falaram que não. Convergente e não limitado. Alguém conseguiu dar... Alguém conseguiu dar um exemplo?
Não, porque não é possível mesmo, tá? Então esse aqui não é possível. Beleza? Mas esse aqui eu vou deixar marcado, porque esse aqui a justificativa não é tão imediata, tá? Então vamos escrever esse aqui, é uma demonstração. Na verdade, cada um desses exercícios, desses itens, que não é possível, ele vai gerar um teorema, na verdade. Tá? Então, na verdade, o teorema que a gente vai mostrar é toda sequência convergente é limitada. Beleza? Tranquilo? Bom, aí aqui, limitada e monótona. Qual é? Limitada e monótona. 1 sobre N, tá. 1 sobre N, beleza. Eu vou botar esse aqui, tá? Xn igual a N, tá vendo? Ah, não, limitado. Não, aí não. Aqui embaixo pode ser. Aqui embaixo. Xn igual a N. Beleza? Monótono e divergente. Alguma dúvida? Certo? Monótono e divergente. Então esse aqui foi. Esse aqui, limitada, monótona e divergente. Esse é possível? Não. Por que não? Cada já fez que tem limitado divergente. Mas olha só, no de cima a gente tem, olha só, no de cima a gente tem monótona e divergente. Beleza? Aí a gente deu esse exemplo. Nesse aqui, a gente acrescentou mais uma condição, que é ser limitada. Então esse aqui não serve. Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Então será que esse aqui a gente conseguiria inventar algum que além de limitar, de monótono e divergente fosse limitado também? Não. Beleza? Então vou deixar isso para a gente resolver daqui a pouco. Mas ela limitada e divergente daria. O monótono é o problema. Repara que a gente fez limitada e monótona. Por isso que eu falei que tem um roteiro, tá? Beleza? A gente fez limitada e monótona. Não, o que eu estou falando é. Ei, professor, o que eu estou falando é que limitada e divergente a gente consegue. Isso. Limitada e divergente consegue, já tem também. Pega ali, ó. Isso, Menos uma elevado a o N. problema aí é o para não conseguir trazer monótono. O problema é as três coisas. Não. Aí limitada, ela estava pensando em divergente a infinito. Não. Aí limitada e divergente a infinito não pode. Divergente não é necessariamente a infinito, beleza? Então a gente deu um exemplo de cadê? XN. Divergente limitada, que é menos 1 elevado a N, mas não é monótona. Beleza? Depois a gente deu um exemplo limitado, monótono, mas não é divergente. Beleza, pessoal? Depois a gente deu um exemplo monótono e divergente, mas não é limitada, que é esse aqui. Xn elevado a N, que vai a infinito, tá? Então, limitado, monótono e divergente, os três ao mesmo tempo não é possível. Tranquilo? Isso também é um teorema, tá? Esse teorema é assim: toda sequência limitada e monótona é convergente. Beleza? E aí, para demonstrar esse teorema, a gente vai pensar o seguinte: que se ela é limitada e monótona, então vamos supor assim, crescente, tá? Que ela poderia ser decrescente, mas só para fixar as ideias, crescente. Beleza? Então, se ela é crescente, os termos estão ficando cada um maior que o anterior, beleza? Mas, além disso, ela também é limitada, ou seja, ela tem uma barreira. Então, ela não pode ultrapassar essa barreira, que é uma cota, né, superior. Então, como ela não pode ultrapassar essa barreira, é como se os termos fossem se engarrafando, fosse um ficar empurrando o outro. Então, necessariamente, eles têm que se acumular em algum lugar. Certo? Que é o limite. Que vai ser o limite. Fez sentido isso? Então vamos demonstrar daqui a pouco. Essa aqui, monótona por subsequência não monótona. Pode? Não tem como, tá? Beleza? Também esse aqui, eu só estou deixando envolvidos esses
aqui que a justificativa não é tão imediata, que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Acho que não vai dar tempo de fazer tudo hoje, mas não tem problema. Eu quero responder tudo hoje. Posso continuar? Tá, esse aqui. Não monótona com uma subsequência monótona. Qual vocês querem botar? Mas pode ser menos um. Pode ser menos um elevado a n mesmo, né? Esse que você falou serve para o próximo. Não, eu tive uns 3. Tá. Olha só, esse que o Matheus falou serve para esse aqui, ó. Ouviram que ele falou menos 1. Fala aí, Matheus. Menos 1 elevado a n sobre n. Menos 1 sobre n elevado a n. Isso, pode ser isso aqui. Beleza, pessoal? Reparem que essa aqui ela é convergente, não monótona e com uma subsequência monótona, beleza? Menos 1 elevado a n sobre n. Tranquilo? Tá? Porque repara, essa aí tende a zero, mas não tende a zero de forma monótona. Ela não tende a zero tipo 1, meio, 1 terço. Ela fica alternando em torno do zero, mas ela está tendendo a zero. Ela está ficando arbitrariamente próxima de zero. Tá beleza, pessoal? Tá tranquilo? Certo? Alguma dúvida nesse? Tá. Agora esse aqui. Divergente com subsequência monótona convergente. Olha, às vezes eu me perco aqui e fico muito olhando. Tá. Esse aqui, divergente com subsequência monótona convergente. Serve esse também, né? Tá? Esse aqui, limitada, que faltou aqui, limitada e sem subsequência convergente. Esse último, limitada e sem subsequência convergente. Vocês acham que esse é possível? Uma sequência limitada, repare que todos os exemplos que a gente já deu de sequência limitada tem uma subsequência convergente, beleza? Certo? Vocês conseguiriam pensar que poderia ter uma sequência limitada que não tivesse nenhuma subsequência convergente? O que vocês acham? Porque repara só, se a sequência é limitada, o que eu tenho? Vou envolver esse aqui. Se a sequência é limitada, o que eu tenho? Eu tenho termos correspondentes a infinitos índices que estão dentro do intervalo limitado, concorda? Sim. Beleza? Então, como eu tenho ali termos correspondentes a infinitos índices e eles estão no intervalo limitado, eles não têm espaço para se espalhar. Eles não têm espaço para atender infinito ou para ter uma subsequência ainda no infinito. Então eles têm que necessariamente se acumular em algum lugar. Beleza? Certo? É como se tivesse um monte de gente num quarto apertadinho. As pessoas têm que se acumular em algum lugar. Beleza, pessoal? Ou Certo? passar no ônibus, né? Hã? Pode passar no tipo ônibus. 485. Certo? Tranquilo, pessoal? Que pra mim é uma das coisas que eu tenho uma longa história com 485, mas é aquelas coisas que eu não tenho mais idade para. Uma delas é o 485. Inclusive, está tendo muita ação. Mas sempre agora imagino que seja pior. Sempre teve. Beleza, pessoal? Então isso aqui também é um teorema. Que é um teorema que diz toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Já ouviram falar nesse teorema? Ele tem até um nome. Hã? O quê? Não, Cauchy é outro. A gente vai ver na aula que vem. Não, Cauchy não é nenhum desses. A gente vai ver na aula que vem. Mas também tem Cauchy. A gente não falou ainda. Bolzano-Weierstrass. Esse é o chamado teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Beleza? Esse teorema
Eu estou falando que ele é o teorema de Bolzano-Weierstrass só como curiosidade. Como eu já falei, eu não gosto de teoremas com nome de pessoas, porque quase sempre esse nome é injusto. Esse nome deixa alguém de fora. Tranquilo, pessoal? Mas volte e meia, a gente lê por BW. Hã? Volte e meia, o pessoal ainda abrevia BW por BW. Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver que horas são. 52. Ah, dá tempo de demonstrar pelo menos esse aqui. Alguma dúvida? Posso apagar? Olha só, então a gente sobrou. Ficaram 3 coisas para demonstrar, tá? A, J e O. A, Ju. Então vamos fazer esse aqui. Olha só, esse aqui eu acho que eu vou fazer mais rapidinho, porque os outros dois são mais importantes, assim, na verdade, para a gente. Esse aqui eu quero mostrar que toda sequência convergente é limitada, beleza, pessoal? A ideia é o seguinte: eu vou pegar a demonstração desse aí é diretamente. Eu vou escrever essa demonstração resumidamente, porque de novo no PowerPoint ela está bonitinha, tá? Que eu quero pelo menos falar um pouco dos outros 2 teoremas antes do final da aula. Olha só, a demonstração desse aí é diretamente pela definição de convergência. Tranquilo? Beleza? Porque a definição ela diz o seguinte: para todo epsilon, beleza, existe um N0 a partir do qual todos os termos ficarão entre A menos epsilon e A mais epsilon, concorda? Tranquilo, pessoal? Tá de boa? Eu até escrevi aqui. Para. Beleza? Certo? Então, por definição, tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Aí nesse ponto você fixou. Ainda não fixei, calma aí. O epsilon. Não, por enquanto não, já vou falar isso. Tá bom. Olha só, mas beleza, pessoal? Isso aqui é a definição, tá de boa. Certo? Então repara só. Esses que estão aqui, se xn pertencente a A menos epsilon e A mais epsilon, estão limitados, concorda? O meu objetivo é provar que a sequência é limitada. Tá beleza? Certo? Isso vale para todo epsilon. Tá tranquilo? Eu não preciso nem pegar para todo epsilon, basta escolher um epsilon qualquer.
Basta eu fixar um epsilon. Então, é tipo fixar um epsilon mesmo. Então, vamos fixar epsilon igual a 1. Certo? Por que epsilon igual a 1? Poderia ser outro valor de epsilon? Poderia, claro. É porque 1 é o número mais fácil do mundo, né? Poderia ser epsilon igual a π. Certo? Poderia ser qualquer valor de epsilon. A questão é que eu vou fixar um valor de epsilon. Uma vez fixado o valor de epsilon, todos os termos que estão entre A menos epsilon e A mais epsilon estão presos no intervalo. Aliás, desculpa. Todos os termos xn com n maior ou igual que n0 estão presos naquele intervalo entre A menos epsilon e A mais epsilon. Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então, esses aqui estão resolvidos. Eu mostrei que eles estão limitados. Estão dentro de um intervalo limitado, beleza? Mas esses aqui são todos os termos da sequência? Não. Quem são os outros? Esses aqui são quem? São para n maior ou igual que n0. Então, quem é que está sobrando? Para n menor que n0, beleza? Certo? Agora, esse daqui, para n menor que n0, como é que eu posso garantir que eles estão limitados também? Por que eles estão limitados? Só dar uma dica. Essa aqui é a parte mais difícil que a gente já fez, tá? Essa aqui é a parte mais fácil. Por que esses termos aqui estão limitados? Porque eles são o que, assim? Tipo aí, dá um valor, faz de conta que n0 é igual a, fala o número aí. 8. 8. Faz de conta que n0 é igual a. Eu não sei quem é n0, tá? Eu sei que fixando um epsilon, por exemplo, epsilon é igual a 1, beleza? Certo? Os termos são dentro daquele. Existe um n0 que vai ter isso aí. Então, Michele falou, faz de conta, n0 é igual a 8, beleza? Então, esses termos que estão no intervalo entre A menos 1 e A mais 1, eles são quem? Quem são eles? x8, beleza? Certo? O que mais? x9, x10, etc. Esses estão aqui dentro, beleza? Que bom que a gente já aprendeu x9. Certo, pessoal? Beleza? E esses que estão aqui, que correspondem a esse valor de n, são quem? x1, a x7, beleza? Então, como é que eu sei que isso aqui é limitado? Porque esse conjunto é o quê? É finito. O conjunto finito tem que ser limitado. Basta eu pegar o conjunto finito, sempre tem o menor elemento e o maior elemento. Que não necessariamente é o x1 e o x7, tá? Porque não sei se isso é crescente, não sei nada. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, o argumento é o seguinte. Eu escolho um epsilon, certo? Como por hipótese, a sequência é convergente, beleza? Certo? Então, eu sei que existe um n0, tá ok, isso aqui acontece. Então, eu vou olhar para os termos com índice maior ou igual que n0, menor que n0. Maior ou igual que n0, eu limito pela hipótese de convergência, que é isso aqui que eu fiz. Beleza? E para n menor do que n0 é limitado porque é finito, simplesmente isso. Beleza? Isso aqui é a ideia de cauda da sequência que a gente estava falando, né? Que é, sempre que a gente trabalha com convergência, a gente só não precisa se preocupar com os termos iniciais, porque eles sempre são irrelevantes. Só preciso me preocupar com os termos a partir de, que é o que a gente chama em inglês chamado tail da sequência, né? Que é rabo. Aí para não traduzir para rabo, que não fica bem, a gente traduz para cauda. Cauda. A cauda da... Mas em inglês se usa muito esse termo, tail of the sequence, que é os termos a partir de um certo ponto. Beleza? Alguma dúvida nessa demonstração? Tranquilo, pessoal? Tá? Posso fazer uma observação? Claro.
é de uma coisa que a gente percebe muito que causa dificuldade, que é o seguinte: por que que às vezes a gente pode fazer como o Vitor fez, né? Escolher um epsilon no meio de uma demonstração e outras vezes não. Uma coisa que eu acho que vale a pena vocês sempre prestarem atenção, assim, na hora que forem trabalhar com convergência, eu tenho uma convergência dada e vou usar para provar alguma coisa, ou eu quero provar que alguma coisa converge, eu quero provar a convergência. Se você quer provar a convergência, você tem que provar para todo epsilon, então não pode fixar um epsilon. Agora, quando você tem ela dada e ela vai ser um instrumento que você vai usar para provar outra coisa, você tem que vale para todo epsilon, mas você só consegue usar essa ferramenta se você fixar um epsilon. Normalmente, na maioria dos casos, né, você vai e fixa algum epsilon que convém dentro daquele problema para poder usar a convergência para provar outra coisa. Então, no fundo, o que a gente tem é se a convergência ela está na tese, se é uma coisa que você quer provar, ou se ela é uma hipótese que você quer usar para provar outra coisa. Quando é hipótese, normalmente a gente acaba fixando, escolhendo em algum momento um epsilon, né, Vitor? Isso. Teria algum problema se colocasse o de epsilon zero, por exemplo? Não teria. Genérico, né? Fixar um genérico, não teria. Mas a questão é que, no caso, a definição me dá essa garantia para todo epsilon. Mas eu preciso de menos do que isso, basta ter para um epsilon, entendeu? E aí é isso, às vezes a gente não percebe quem tem essa liberdade de usar a definição. Exato. Entendeu? Esse vale para todo, vale para algum. Por exemplo, eu não teria essa liberdade, eu não daria essa liberdade para mim. De pegar igual. Boa. A gente tem muito assim, eu acho que a gente é educado dentro da matemática, sendo cerceado dessa liberdade, achando que a gente não pode fazer isso, né? Beleza? Mas assim, teu objetivo é mostrar que tem um limite ali, né? No final, o limite ali você vai tomar aqueles A mais 1, A menos 1 e o máximo e o mínimo ali dos que ficaram de fora, né? Então, aí tudo bem, seria A mais epsilon zero, A menos epsilon zero também tá valendo, também pode. Isso. Exatamente. Poderia botar um epsilon zero, mas você pode botar um valor na área certa. Quando você quer provar uma existência, se você dá um número, olha, é 5, tá bom. Se você provou que para 5 o negócio funciona, você mostrou que existe, né? O legal da existência é isso, você pode entregar para a pessoa na bandeja. É esse aqui, ó, escutou esse? Beleza, pessoal? Tá? Então, olha só, a gente vai demonstrar esse aqui. E esse aqui eu acho que não vai dar tempo, tá? São os últimos 2 teoremas que eu enunciei, tá? Beleza? Que eu tô falando, que eu falei no PowerPoint, teoremas emergentes, são os teoremas que surgiram a partir desse exercício. Depois eu quero falar um pouco sobre isso também, metodologicamente. Beleza, pessoal? Então esse J, que a gente falou que não era possível existir uma sequência limitada, uma monótona divergente. Então, por quê? Porque eu posso mostrar que toda sequência monótona e limitada é convergente. Tranquilo? Tá? E esse aqui, que a gente falou que não era possível uma sequência limitada e sem subsequência convergente, eu posso mostrar que toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Beleza? Eu falei que esses dois aqui eram, entre aspas, mais importantes, porque eles também são propriedades que dependem diretamente da completude. Tranquilo? E aí vê se dá para fazer aquele exercício de pensar por que isso precisa da completude, por que isso vale, por exemplo, em R, mas não valeria em Q. Beleza? Certo? Mas vou demonstrar isso aqui primeiro, depois a gente volta para falar sobre isso. Mas esses dois teoremas, a gente na verdade está formando uma lista de propriedades que são diretamente relacionadas com completude. Na verdade são propriedades equivalentes à completude. Beleza? E poderiam ser usadas como axiomas se a gente quisesse, enfim, chegar axiomaticamente à completude. Mas a gente não vai demonstrar essa equivalência, tá? Então não estou exigindo pensar dessa forma, mas só intuitivamente pensar que nessas propriedades a completude tem um papel muito assim, está diretamente ligado. Então a gente está formando uma lista. Tem a propriedade do supremo, a propriedade de intervalos encaixantes e agora vamos acrescentar essas duas na lista também. Tranquilo, pessoal? Certo? Então vamos demonstrar essa aqui. E depois, na aula que vem,
A gente vai falar ainda de sequência de Cauchy, foi o que o Bruno falou agora há pouco, também que está diretamente relacionado com isso. Beleza? Mas vamos demonstrar essas duas aqui, ó. Então, essa aqui eu vou fazer assim, ó. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Então, repara só. No jargão matemático, esse termo aqui, quando eu falo digamos, isso é a mesma coisa que falar sem perda de generalidade. Já ouviram esse termo? Todo mundo entende o que quer dizer sem perda de generalidade? Porque, repara só, sem perda de generalidade é porque, a rigor, o que eu estou escrevendo aqui é menos geral do que eu estou escrevendo aqui, beleza? Certo? Uma sequência. Não, aí não, no C. monótono. Hã? Aí não, no monótono. Você quer comparar isso com o monótono? Ah, é. Desculpa, eu falei errado. Aqui que eu escrevi errado. Na verdade, limitada e monótona. Questão de hipótese. Limitada e monótona, beleza? Mas sendo monótona, eu estou dizendo que ela é não decrescente, beleza? Aí o que eu quero dizer é que não decrescente, a princípio, é mais específico que monótona, concorda? Porque uma sequência monótona, ela pode ser não decrescente ou não crescente. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, se eu fosse olhar, vamos dizer assim, na letra do rigor, eu estaria perdendo generalidade. Mas por que eu não estou perdendo generalidade? Porque o caso complementar é análogo. No caso aqui, beleza? Tranquilo? Certo? Então, a rigor, se eu vou demonstrar para o caso em que a sequência é não decrescente, depois eu teria que mostrar para o caso que a sequência é não crescente também, que é o caso complementar a esse. Certo? Esses dois juntos correspondem à mesma generalidade de ser monótona. Tá legal? Só que eu não vou fazer isso por quê? Porque esses dois casos são completamente análogos. Tá? A demonstração de um é o espelho da demonstração do outro. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Então, por isso que eu digo que é sem perda de generalidade, porque é uma situação na qual, aparentemente, eu teria uma perda de generalidade, mas eu não tenho. Tá de boa isso? Isso é mais aquela coisa, um tempo, quando eu estava na graduação, o professor falava isso, eu não entendia nada, porque nunca ninguém me explicou. Beleza, pessoal? Então, acho que na graduação isso teria que ser explicado, assim, né? Mas tá tranquilo isso? Certo? Então, uma sequência não decrescente, ela tem essa característica. Então, cada termo é maior ou igual que todos os termos anteriores. Está de boa isso? Certo? Não decrescente quer dizer que ou ela pode crescer ou ela pode ficar constante. Eu posso ter uma sequência assim: 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Essa sequência é não decrescente. Ou ela cresce ou ela fica parada. Tá de boa? Alguma dúvida nisso? Certo? Tranquilo? Então, olha só. Uma sequência não decrescente, beleza? Eu quero mostrar que ela é convergente. Para mostrar que ela é convergente, e se ela está crescendo, quem é o candidato natural a ser o limite dessa sequência? O que é o... Eu vou olhar para os termos dela. Elas estão crescendo, beleza? Certo? Mas ela também está limitada.
Então, quem é assim? Não necessariamente, né? A sequência pode ser qualquer coisa. No caso da sequência 1 sobre n, que é uma sequência decrescente, é o zero. Certo? Então pronto, vamos pegar esse exemplo. A sequência 1 sobre n. O zero é o que dos termos 1 sobre n? Hã? É o menor, não exatamente. Não é o menor porque ele não é um dos termos. Certo? O zero não é o menor tempo porque ele não é um dos termos. Então ele não é o menor, ele é o quê? Mais do que a cota. Ele é uma cota inferior, mas ele não é qualquer cota inferior. É o ínfimo. Certo? Então esse aqui, qual é o candidato natural ao limite? Não é o ínfimo, porque ela é o supremo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pensa só assim, em vez de ser 1 sobre n, for menos 1 sobre n. Então ela está tendendo a zero, mas ela está crescendo. Tranquilo? Beleza? Menos 1, menos meio, menos 1/3, tarará, tarará. Para onde que isso está tendendo? Para zero. E zero é o que? É o supremo dos seus termos. Beleza? Tranquilo? Então repara que é aí que aparece a importância da propriedade da completude, porque eu estou usando a propriedade suprema na definição. Beleza? Certo? Então, como xn é limitada, então existe S, eu vou chamar de S, que é o supremo dos termos de xn. Tá de boa isso? Então, uma coisa interessante de observar aí, né? Que esse supremo a gente definiu sobre conjunto. Então, olha, o Vitor escreveu do conjunto, você vê ali que tá com uma notação de conjunto, né? Que são as imagens. Né? Não é o supremo no sentido da sequência. Entende? Você tem que olhar para a imagem, né? Exatamente, que é aquilo que eu tinha falado agora há pouco, tá? A mesma coisa que eu falei, quando eu falo que uma sequência é limitada, é porque o conjunto imagem é limitado. Isso vale para qualquer tipo de função, certo? Quando existe uma função limitada, é porque o conjunto de imagem é limitado. Então aqui, quando eu falo que é o supremo do conjunto imagem. Beleza? Tranquilo? Que é o supremo de seus termos. Tá tranquilo isso, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Certo? Então, repare que nessa passagem, então existe o supremo, foi onde eu usei a completude. Porque se eu tivesse nos racionais, por exemplo, eu não poderia garantir a existência desse supremo. Beleza? Certo? Porque ela poderia, em vez de tender a zero, tender a π. Aí se fosse nos racionais, não existiria o π. Tranquilo, pessoal? Tá? Então, a propriedade da completude aparece aqui porque, se não fosse completo, onde está esse supremo poderia ter uma ausência. Poderia ter um buraco, entre aspas. Tá de boa? Tá? Certo? Agora está quase acabando a demonstração. Eu vou escrever do lado de cá porque eu quero... A gente não vai dar tempo de demonstrar isso hoje, mas só quero fazer um comentário sobre isso. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Posso apagar aqui? Agora, para acabar essa demonstração, eu vou usar aquele lema que a gente demonstrou na primeira coisa da aula de hoje. Aquele lema lá. Lembra? Que um elemento é supremo sem somente separar todo o epsilon, lá. Certo? Sim. Tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Seja epsilon maior do que zero. Por que eu escrevi isso? Porque a minha tese é isso aqui, ó. A minha tese é que a sequência é convergente, certo? Então, eu vou mostrar que a definição de convergência se aplica a essa sequência, tá certo? Tá? Então, eu vou mostrar que para todo epsilon existe um N0, tarará, tarará, tarará. Beleza? Então, por isso que eu escrevi agora, seja epsilon
esse seja epsilon é um epsilon genérico, tranquilo? Porque eu tenho que mostrar que para todo epsilon, aquela definição vai ser satisfeita, tá de boa? Certo? Tranquilo? Mas aí, tomando um epsilon qualquer, pelo lema que eu demonstrei, eu sei que existe um elemento desse conjunto, beleza? Porque o supremo é o supremo desse conjunto. Então existe um elemento desse conjunto que é algum xn, certo? Beleza? Então, esse algum xn eu vou chamar de eu posso chamar de um xn0, que é um x algum n, beleza? Então, vou escrever assim. Pelo lema, você já sabe que é aquele lema, tá? Que eu não tenho nome nem número para esse lema, mas é o único lema que teve na aula de hoje, então é aquele lá. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Tá? Bom, então, repara só, esse N0 aqui, esse XN0, como ele está nesse intervalo, a distância dele para S é menor do que epsilon, todo mundo concorda? Certo? Mas eu não quero mostrar só que a distância desse XN0 é menor do que epsilon. Eu quero mostrar que a distância de todo xn com n maior ou igual a n0 é menor do que epsilon, tá de boa? Definição de convergência. Tranquilo? Então não quero mostrar isso aqui só para o xn0, mas para xn para todo n maior ou igual a n0. Tranquilo? Aí os outros n maiores ou iguais a n0 estão aonde aqui? Então fala aí, Amanda. Estão para cá. Por quê? Porque eles são... Por quê? Porque a sequência... Exatamente. E não decrescente. E não decrescente. Então eles têm que ser maiores que o xn0, mas também tem que ser menores do que S. Por quê? Porque S é o supremo. Beleza? Então... Tranquilo, pessoal? Está dando para ler aqui? Certo? Então, se eu pegar um índice maior do que N0, o termo correspondência a esse índice tem que ser maior ou igual que o termo XN0, por quê? Porque ela é não decrescente, que ela é monótona. E tem que ser menor do que S, por quê? Porque S é o supremo. Beleza? Eu vou só escrever aqui bem apertadinho, mas enfim. Logo... Não, vou escrever aqui, só para fazer isso para não gosto. Continuando aí, essa demonstração foi meio em árabe, né? Porque foi da ordem. Olha só. Logo, o que eu posso concluir dali, ó? Que a distância entre xn e a é menor do que epsilon para todo n maior ou igual que n0. Tá de boa? Certo? Tranquilo, pessoal? Beleza? Tá? Bom, aí, alguma dúvida nessa demonstração? Deu para acompanhar? Tá? Saberiam fazer sozinhos? Fala, Marcelo. Aqui, gente,
legítimo supremo? Pode, então, é isso que a gente demonstrou. Beleza? Ali viria então seria supremo, certo? Ah, é. Não é, não, que é essa. Certo? Na verdade, é assim, ó. Eu tenho a sequência aqui, eu tenho o supremo, beleza? Os termos da sequência estão aqui, eles estão crescendo, mas eles nunca podem ultrapassar esse supremo aqui. Então o supremo tem que ser o limite, tá ligado? Porque eles vão ficar se engarrafando em cima desse supremo. Tá de boa isso? Beleza? Esse aqui é o desenho, ela está crescendo, mas ao mesmo tempo que ela está crescendo, ela está barrada por esse supremo. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Ah, agora, mais alguma dúvida sobre essa demonstração? Tá. A demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass vai ficar para a semana que vem, mas antes de acabar a aula, eu quero fazer só 2 comentários importantes, tá? Um, que é o seguinte, é sobre a demonstração em si. Tem muitos caminhos para a gente fazer essa demonstração, tá? Tem muitas possibilidades. Eu vou adotar um caminho que a gente vai fazer na aula que vem, mas eu só vou falar que caminho é esse e por que eu acho legal esse caminho, tá? A gente vai demonstrar, para chegar ao teorema de Bolzano-Weierstrass, a gente vai demonstrar um outro lema, que é o seguinte. Não sei nem se eu deveria chamar isso de lema, mas é um outro teorema. Vamos chamar isso aqui de teorema 1 e o outro teorema 2. Olha só, toda sequência tem uma subsequência monótona, tá legal? Beleza? Isso aqui a gente vai demonstrar na aula que vem, tá? Mas eu só quero que vocês percebam hoje que tendo esse teorema aqui 1 e tendo esse teorema 2, que a gente ainda vai demonstrar, o teorema de Bolzano-Weierstrass segue como consequência imediata, beleza? Vamos guardar essa demonstração aqui para a aula que vem, mas faz de conta que a gente já demonstrou isso aqui. Por que o teorema de Bolzano-Weierstrass segue como consequência imediata? Porque eu vou pegar... Como é que eu vou demonstrar? Eu vou pegar uma sequência limitada, beleza? Certo? Por esse teorema 2, eu estou dizendo que toda sequência... Repara, por que eu acho esse teorema 2 legal? Porque ele não tem nenhuma hipótese. Certo? É toda sequência. Então qualquer sequência mais louca do mundo que vocês possam imaginar, que tem um comportamento bizarro, que tem um pedaço que tem infinito, outro que fica não sei aonde, eu posso extrair daquela sequência uma subsequência monótona. Beleza? É por isso que eu gosto desse caminho, que eu acho esse teorema aqui muito surpreendente. Certo? Porque a monotonicidade é alguma regularidade, tá? Quer dizer que a sequência apresenta alguma regularidade. Então, por mais irregular que a sequência esteja, eu posso extrair de dentro dela um pedaço regular. Eu acho isso aqui bem não intuitivo. Uma sequência mais louca possível, que fica oscilando, pulando, que vai do 1 para 1 milhão, depois volta, eu posso tirar dali uma subsequência monótona. Beleza? Isso, na verdade, acontece porque, se por um lado eu posso ter sequências muito irregulares, por outro lado eu tenho infinitos índices. Então, infinito tem muito espaço para ter todo tipo de comportamento. É isso que por isso que eu acho esse teorema legal. Beleza? Então, por isso que eu sigo esse caminho. Agora, vamos lá. Então, para demonstrar o teorema de Bolzano-Weierstrass, eu vou pegar uma sequência limitada. Se ela é limitada, pelo teorema 2, ela tem uma subsequência monótona, certo? Mas essa subsequência monótona, como ela é uma subsequência dela, ela também é limitada, certo? Se ela é limitada, pelo teorema 1,
ela é convergente, porque ela é monótona e ilimitada. Então morreu o teorema de Bolzano-Weierstrass. Deu para acompanhar? Fala. O teorema 2 faz tudo para ele. Exatamente, que o teorema 2 faz tudo pra gente. Então o que a gente vai fazer na aula que vem é demonstrar o teorema 2, mas deu para entender? Muitas vezes o teorema 2 é um lema, né? O teorema de Bolzano é um corolário desse. Então muitas vezes é isso que todo o trabalho está no lema. E aí o trabalho pesado está aqui. Uma vez isso aqui feito, o teorema sai imediatamente. Tranquilo? Calma que o último comentário antes de acabar. Isso aqui é alguma dúvida? Também dá Você falou que tem várias demonstrações. também dá para fazer por original encaixância. do Bolzano, ele seguiu esse. Ah, eu não sei. Não tem menor. Até porque nem sabe se o Bolzano foi original, mas dá para fazer por encaixados. Dá para fazer por intervalos encaixados. Tem muitos caminhos que vocês vão achar facilmente nos livros. Mas eu gosto desse porque eu gosto desse teorema aqui, que eu acho muito doido. Beleza? Bom, agora o último meta-comentário. O comentário, na verdade, é um meta-comentário antes de acabar a aula, que é o seguinte. Eu queria só chamar a atenção que eu falei, aquele exercício que a gente fez antes, é um roteiro para chegar nesses dois teoremas aí, perceberam? Certo? Então, eu meio que intencionalmente, exatamente, eu planejei aquele exercício com essa ideia de amadurecer, de preparar o terreno para esses teoremas. Então, eu queria que vocês pensassem que seria muito diferente, exatamente, se eu começasse a aula e escrevesse teorema 1, toda sequência limitada de monótona é convergente, demonstração, entendeu? Eu acho que quando a gente faz o exercício de pensar nos possíveis contra-exemplos, certo? A demonstração fica mais suavizada, digamos assim, beleza? Então, por isso que no PowerPoint eu falei que esses teoremas são emergentes, eles emergiram nos exercícios. É uma maneira de preparar, que é isso, quando a gente faz a demonstração, vocês já estão pensando naquilo de alguma forma. Então a demonstração faz mais sentido, essa é a minha intenção. E é dentro da ideia mesmo da matemática problematizada, né? Porque essa questão da ordem da inversão. Nenhum matemático tira um teorema do nada, eu vou tentar provar para ver se isso vai dar certo. Não é isso, você só enuncia o teorema depois que você já fez um monte de exemplo e já sabe o que pode funcionar e o que não funciona, né? Pensou em um monte de casos. Exatamente. Isso aí, né? Ele já pensou, na verdade, assim, eu acho que uma maneira boa de pensar na demonstração é tentar pensar no contra-exemplo, entendeu? E os matemáticos, eles fazem isso, quando os estudantes falam, porque é isso, não é que alguém acordou um dia e falou, a demonstração é essa, entendeu? Então esse exercício mais ou menos emula essa maneira de pensar. Tranquilo? Então deu certo esse exercício para vocês? Vocês acham que preparou ou não? Então valeu. Então é isso, pessoal. Até semana que vem.